Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao EQCast, o podcast de Engenharia Química. Eu sou a Sofia. Eu sou a Heloísa. Nós somos alunas do 7º período de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena. Aqui a gente vai conversar sobre universidade, profissões e tudo aquilo que pode ajudar quem pensa em seguir nesse meio. No episódio de hoje, iremos falar sobre a atuação do engenheiro químico. Será que o engenheiro químico passa o dia inteiro em laboratório? Onde ele trabalha? Como é a profissão na prática? Para responder tudo isso, trouxemos um convidado muito especial. Para começar, queria pedir para o senhor se apresentar para quem está ouvindo, contar seu nome, sua área de atuação e um pouco da sua trajetória. Bom dia a todos, bom dia ao público presente. Agradeço a vocês por estar participando desse podcast de Engenharia Química. Parece que é o primeiro da série, né? Sim. Então, é uma honra poder participar e colaborar com essa atividade de vocês, tá? Meu nome então é Luiz Cláudio Antunes Bastos, sou professor aqui da Escola de Engenharia há bastante tempo, ex-aluno. Essa vocação, vamos dizer assim, para a área de Engenharia Química, cálculos, começou nos cursos de ciências, lá no ensino médio. Inclusive eu pensava em fazer eletrônica no início, depois, no avançado ensino médio, surgiu a oportunidade de conhecer química. Eu fiz um curso técnico de química na ocasião, e como eu já tinha afinidade com matemática e física, e acabei gostando de química, aí juntou tudo, né? Matemática, física, química, engenharia química. E, inclusive, no início, tive dúvidas se eu ia fazer um curso de química pura ou engenharia química, mas acabei decidindo por engenharia química mesmo, né? Sou ex-aluno aqui da própria escola, da antiga FAENQ. Terminei o curso de engenharia industrial química e pouco depois ingressei no mestrado, tá? Depois fiz o doutorado, meu doutorado, que é o curso, né, mais expressivo, depois da graduação, eu terminei em 2007, tá? Faz um tempinho já, né? Mas assim, eu basicamente fiquei na vida acadêmica, né? Com essa pós-graduação, ingressei na escola como docente, tive experiência durante a graduação em estágios, uma parte foi em empresa, a indústria de material bélico aqui em Piquete, tá? Que é uma área mais industrial, com uma carga horária até puxada, né? Eram, na época, 9 horas por dia. E depois eu fiz um estágio no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Cachoeira Paulista, e já foi mais para o lado de pesquisa mesmo, né? Pesquisa ligada a um propelente de foguetes, né? A hidrazina. E nesse caso, acabei me interessando mais por esse lado mais acadêmico, né? E acabei ficando na faculdade. Então, na faculdade, acabo lecionando no curso de engenharia, nas áreas fundamentais para o ciclo profissional, ou seja, fenômeno de transportes, termodinâmica, operações unitárias, de vez em quando cinética, reatores. Estamos pegando bastante coisa ali. Perfeito. Muitas pessoas acham que engenharia química é entrar num laboratório e misturar coisas de cores diferentes e ver o que acontece. Outras pensam na série Breaking Bad, onde o protagonista é um químico que ganha muito dinheiro. Mas na prática, o que realmente é engenharia química? Professor, para alguém que nunca ouviu falar assim da área, como que o senhor explicaria de forma simples o que é engenharia química? Então, essa confusão, inclusive, faz parte do que foi comentado, né, entre a gente um tempo atrás, de alguns mitos, né? Então, realmente, quando se fala para o povo em geral, a gente fica pensando, né? Engenharia química e química é a mesma coisa, é química. Então, já associa com tubo de ensaio, laboratório, vidrarias, né? Mas, realmente, as atribuições do profissional da engenharia química perante os órgãos de controle, né, que organizam e controlam a profissão, o CONFIA e os CREAS, é diferente do químico, ou do químico industrial, tá? Eles são diferentes. E, então, assim, eu até diria que
a evolução da humanidade e a engenharia tem histórias ali entrelaçadas, caminham juntas, né? Grandes nações sempre foram nações, em geral, com grande desenvolvimento na área de engenharia, tá? Por exemplo, se eu citar para vocês Vannevar Bush, foi um cientista, meio que engenheiro, inventor lá na época de 1939 nos Estados Unidos. Ele definiu a engenharia de forma ampla como aplicação da ciência buscando benefícios para a humanidade, né? Quer dizer, usar os insumos da natureza visando o bem comum, tá? Isso de uma forma ampla. Se a gente for especificar para a engenharia química, a gente poderia dizer que dentro dessa aplicação para a ciência, da ciência no dia a dia, né, a gente pode citar em termos de ciência especificamente a física, a química e a matemática, tá? Como ciências fundamentais para essa aplicação, e usando o quê? As matérias-primas que nós temos na natureza, visando exatamente produtos que possam ser de interesse para a sociedade. E além, o que diferencia um pouco do químico também, né, é que em grande escala e procurando valor econômico. Agora que a gente entendeu o que realmente é a área, provavelmente muita gente deve estar pensando, tá, mas onde isso aparece na minha vida? Se a gente acordasse amanhã e a engenharia química simplesmente deixasse de existir, o que faria falta na nossa rotina? Nossa, muita coisa. Porque se a gente pensar, por exemplo, no nosso dia a dia, como vocês colocaram, a gente imagina produtos, por exemplo, cosméticos numa casa. Desde o creme dental, a gente pega shampoos, por exemplo, as moças aí, batons, né? Todos esses produtos que têm a ver com o dia a dia dos cosméticos, né? A gente pega indústria de detergentes, por exemplo, sabões, detergentes, que é a área de limpeza. Sim. Todos nós temos contato diário, né? Para o próprio banho, para os utensílios domésticos. Alimentação, tá? A parte de papel e celulose, a gente usa papel no dia a dia, né? Cola, plásticos. Então, praticamente tudo que a gente tem no dia a dia, nós vamos ter contato com a engenharia química. Então, a gente ficaria num buraco negro aí, né? Sem nada, quase voltando à idade das cavernas. E quais são os setores que mais empregam esses profissionais hoje? Ainda hoje, os setores que mais empregam na área de engenharia química continua sendo o setor fabril industrial, tá? Dada a grande quantidade de empresas que contratam esses profissionais, né? Então, indústrias de transformação como um todo, se a gente pegar petroquímicas, indústrias de materiais de limpeza, papel e celulose, indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, então são empresas muito grandes normalmente, né? Então, tem uma demanda grande pelo profissional. Mas assim como acontece com alguns mitos, né? O profissional também atua em outros setores. A gente pode trabalhar em setores como os órgãos governamentais, se imaginar uma Anvisa, órgãos de controle ambiental, a gente pode imaginar centros de pesquisa, universidades, que é o meu caso. Então, é muito amplo, né? Inclusive, essa área universitária tem crescido muito. Acho que agora chega uma das maiores curiosidades. Como que é a profissão na prática? Para o senhor que tem aí uma longa caminhada, a gente queria saber como que é a rotina de um engenheiro químico em um dia comum, tipo, o que o profissional passa mais tempo, o senhor como é no caso acadêmico, como que é ser um engenheiro? Então, exatamente, essa rotina vai depender muito da área de atuação. Então, no meu caso, né, como docente, eu vou ter meu período, né, que eu vou estar em salas de aula, vou ter um tempo para atendimento dos alunos, temos a parte que a gente diz mais aplicada, quem está envolvido com pesquisas, né, então tem que desenvolver esse lado de pesquisador,
E temos também a questão importante desse contato com os alunos, né? Sim. Então, a gente precisa manter esse contato para poder, não só além da sala de aula, né, promover o crescimento pessoal de cada um. E quais são os principais desafios encontrados no dia a dia da profissão? Então, complementando, eu falei em princípio do docente, né? Vamos continuar então com a indústria, por exemplo. Então, já que depende da área, se a gente imaginar, por exemplo, um profissional na indústria, o que acontece? Ele vai ter que participar do dia a dia, inclusive do processo de produção, por exemplo. Tá? Então, ele vai acompanhar o processo, a produção. Normalmente, o engenheiro trabalha com dados, possivelmente vai anotar muita coisa, vai avaliar processo envolvendo controle de qualidade, segurança, falar com clientes, falar com fornecedores. Então, é um rol de ações, né? E isso é muito dinâmico, porque, além de tudo, desse dia a dia, podem aparecer imprevistos. Então, se um processo sai do controle, um equipamento dá um problema, o que fazer? Sim. Então, aí entra a história do engenheiro como alguém que vai dar soluções, né, e resolver problemas pontuais que podem aparecer sem aviso. E olhando mais para frente, muita gente também quer saber sobre as oportunidades. Quais são as principais áreas em que um engenheiro químico pode trabalhar? Então, a gente diz que a engenharia química é um curso eclético, né? Tanto é que a gente vê profissionais formados em engenharia química atuando em diversos setores. Exatamente, ou alguns que a pessoa nem imagina, né? Então, a gente começaria, né, com a indústria realmente, como é aquele carro-chefe, Sim. Centros de pesquisa, universidades, nessa parte mais do ensino, setores como órgãos governamentais, a gente já comentou, a gente tem inclusive bancos, firmas de consultoria, então é muito amplo, né? Exatamente por quê? Pela grande quantidade de assuntos relevantes para essas áreas que fazem parte do currículo do engenheiro. E pensando nos próximos anos, quais tendências podem gerar mais oportunidades para quem está entrando no mercado? Então, o mercado, as tendências para o engenheiro, a partir, né, vamos dizer, de hoje para frente, as tendências, eu tenho visto o seguinte: essa parte mais clássica da formação do engenheiro, que é participar, né, como eu falei, de projetos, trabalhar direto em produção, trabalhar em ensino, coordenação, consultoria, etc., tem sido deslocada para alguns lados. Por exemplo, né, acho que dá para citar umas 3 tendências. Eu diria que uma delas hoje seria a sustentabilidade. Porque os profissionais estão tendo que olhar para essa área. Então, na sustentabilidade, a gente tem, por exemplo, a busca de processos, vamos dizer assim, mais limpos. Vamos poluir menos, né? Vamos economizar água, que a água é um bem precioso, né? A gente usa, inclusive, aquele termo de reuso de água. Sim. Não vamos desperdiçar. Então, produzir menos poluentes, aproveitar melhor a água. E aí, se a gente tiver, e sempre vai ter subprodutos, né, resíduos, a gente vai promover o tratamento desses materiais adequado. E também tem surgido a questão da economia circular, vamos dizer assim, um termo parecido, que ainda assim, alguns tipos de resíduos, se você consegue converter para produtos viáveis. Então, interessante é isso, evita o problema dos resíduos, quando tem, trata, em alguns casos, o que é gerado, você pode ainda aproveitar. Então, por exemplo, restos alimentares utilizados para fertilizantes. Então, essa é uma vertente. Aí a gente tem outra da matriz energética atual, né? Porque aí a gente tem o crescimento dos biocombustíveis, tá? Aí etanol e biodiesel, inclusive está entrando no que eles chamam de segunda geração de produção de etanol, que é a partir de resíduos da cana, não só da cana in natura, né, da planta original.
o biodiesel também, como eu falei, né? O etanol biodiesel, o hidrogênio verde como combustível, tá? E normalmente usando energia renovável a partir de eletrólise da água. Novas baterias, por exemplo, que também tem a ver com a química, né? Os materiais aí muito usados, como lítio, né? A gente tem esse lado importante. Inclusive, o grande desenvolvimento dos carros elétricos está demandando baterias com maior segurança, maior capacidade, então isso tem crescido muito, tá? E tem mais um detalhezinho ainda que pode ser importante nessa temática, que é a questão realmente da inovação, tá? Por exemplo, né, a gente tem uma tendência hoje na indústria, né, acompanhando quem trabalha na área, mais do que eu, né, porque é mais no meio acadêmico, mas é a integração, por exemplo, de processamento de dados, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial e automação. Então, automação, inteligência artificial e processamento eletrônico, né? A computação envolvida nisso. Então, essas áreas têm crescido bastante. Inclusive, mais uma para citar, a questão de, ainda na matriz energética, o aproveitamento, a questão do crédito de carbono, né? E da captura de carbono com fins de diminuir também a poluição. Sim. E transformar o carbono em outros produtos de interesse industrial. Eu acho que depois da gente ouvir tudo isso, muitas pessoas podem ter se identificado com a área ou até pensado, será que engenharia química é para mim? É verdade, mas para isso a gente precisa entender uma coisa. Que coisa? Professor, que tipo de aluno que normalmente costuma se identificar mais com a engenharia química? Então, eu sempre digo, né, que para quem pretende fazer um curso, né, como esse, que não deve ir por alguma expectativa de outros, né? Falaram que esse curso é interessante, que esse curso, por exemplo, a faixa salarial do profissional é alta. Eu acho que tudo deve começar com uma análise vocacional realmente. Mas não dá para dizer de antemão, né, sem uma análise mais profunda, que tem que realmente gostar de química, física, matemática, ciências exatas. Tá? Isso não tem jeito. A biologia também, porque a biotecnologia é uma área muito correlata hoje. Então, eu diria que tem que ter essa afinidade para poder fazer. E ser curioso, né? Porque o nível de aprendizado e evolução que a gente vai chegar tem tudo a ver com o limite da nossa curiosidade. Sim. Enquanto a gente for curioso, a gente vai avançando, né? Então, eu acho que isso é importante, ter essa vocação para ciências exatas, gostar das matérias que são pertinentes, saber disso de antemão, ter esse senso de curiosidade e aí se dedicar, né? Precisa de um estudo considerável para atingir essa finalidade. E para a gente encerrar aqui, qual conselho o senhor daria para um estudante que está pensando em seguir essa área? Então, exatamente, eu acharia que ele deveria, começando, né, com essa questão de ter certeza, porque não é legal você ir no impulso, né, às vezes ouvindo a opinião de outros, até familiares, sim, e você entrar num curso, e num certo ponto achar que não vale a pena, que você vai sair, vai trancar ou vai começar um outro curso depois. Tá? Então, eu acho que nesse período inicial de conhecimento, sem dúvida, esse seria o fator mais importante. Professor, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouquinho para a gente mais sobre a sua experiência, sobre a engenharia química. Eu espero que o senhor tenha gostado de participar aqui. Se quiser falar alguma coisa, final, assim. Sim, eu agradeço. Acho que é uma iniciativa interessante, até porque provavelmente vocês vão tratar de outros temas, né, com outros professores. Esse é o início. O tema realmente é muito grande, né? Eu até, por exemplo, separei várias coisas, mas realmente pode começar a sair um pouco, né? Então, na verdade, eu desejo sucesso para vocês, né? Parabenizo pela iniciativa desse trabalho
e espero que continue e dê bons frutos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos episódios, que vem muita coisa legal por aí. Até a próxima, pessoal!